Como romper com palavras que te prenderam. Provérbios 18:21. Vai curar sua alma. Há palavras que nos marcam para sempre. Algumas nos fazem florescer, mas outras nos paralisam. O que foi dito sobre você talvez pareça algo do passado, mas ainda ecoa como uma sentença no presente. Talvez você nunca tenha percebido, mas uma única frase que ouviu de alguém importante ainda está moldando a forma como você pensa, sente e até mesmo crê. Palavras que saíram da boca de alguém que você amava. Palavras que vieram em um momento de raiva, ou de desprezo, ou talvez até em tom de brincadeira, mas que cravaram no fundo da sua alma como se fossem facas. Elas foram ficando, cresceram dentro de você. E agora você age, decide, desiste ou tenta com base nelas. Sem perceber, você vive com medo de repetir o que te disseram que você seria. Ou pior, vive tentando provar que aquelas palavras estavam erradas, mas o peso continua nos seus ombros. O problema é que a maioria dessas palavras foi recebida sem filtro, em uma fase da vida em que você ainda não sabia se proteger emocionalmente. Na infância, na adolescência, em fases de vulnerabilidade, quando o coração está aberto demais para discernir entre a verdade e a acusação. E aí você absorveu, acreditou e começou a construir sua identidade ao redor da dor que aquelas palavras causaram. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é exagero. Isso é verdade espiritual, porque palavras têm espírito. Elas carregam o sopro de quem as libera. Uma palavra pode levantar um ministério e outra pode destruir uma família. Uma palavra pode abrir portas, curar corações, ativar dons. Mas uma palavra errada, na hora errada, com a motivação errada, pode travar alguém por anos. A boa notícia é que toda palavra maldita pode ser quebrada. Toda sentença que foi lançada sobre sua mente pode ser desfeita. Todo o peso que você carrega em silêncio pode ser substituído por palavras de cura. Deus não te criou para viver debaixo de acusações. Ele não te formou para que a sua identidade fosse moldada por críticas, comparações ou rejeições. Ele te formou com um propósito, com uma voz celestial sobre sua vida, com declarações eternas que se sobrepõem a qualquer mentira humana. Mas para acessar essa cura, você precisa identificar quais foram as palavras que ainda te prendem. Você precisa reconhecer as vozes que você deixou morar dentro da sua cabeça e confrontá-las com a palavra viva de Deus. Neste vídeo, você vai ser conduzido por uma jornada de confrontação espiritual. Vamos visitar memórias, mas não para te ferir, e sim para revelar a raiz do que precisa ser quebrado. Talvez você nunca tenha relacionado as suas inseguranças, suas crises, suas travas emocionais com o que ouviu de alguém no passado. Mas hoje, o Espírito Santo vai iluminar isso. Porque onde a luz de Deus entra, a mentira se desfaz. A voz de Deus não entra para competir com a voz do passado. Ela entra para calar o inferno e restaurar sua identidade. Você vai perceber que muitas decisões erradas foram tomadas por conta de palavras que te diminuíram. Vai entender que muitas portas se fecharam, não por falta de capacidade, mas por medo de repetir fracassos que foram profetizados sobre você. Vai perceber que relacionamentos foram sabotados porque, no fundo, você acreditava que não era digno de amor, porque alguém te fez acreditar nisso. Mas hoje, nesse exato momento, Deus está te dando uma chave. A chave para romper com tudo o que Ele não disse a seu respeito. Palavras malditas não têm poder eterno, mas a palavra de Deus tem. Se você decidir hoje começar a ouvir a voz certa, tudo pode mudar. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Isso significa que você tem escolha sobre quem vai continuar guiando seus pensamentos. As palavras que te feriram ou a palavra que te cura. A partir de agora, vamos explorar 14 áreas onde essas palavras malignas se infiltraram, deformaram a sua percepção e se tornaram prisões invisíveis. Mas vamos fazer isso para que em cada uma delas você receba luz, entendimento e, principalmente, libertação.
que no final você vai declarar com fé, autoridade e convicção: essa palavra não define mais quem eu sou. A cura começa pelo reconhecimento, mas se concretiza quando você decide trocar a mentira pela verdade. Então, permaneça comigo até o fim. Ouça com o coração aberto. Cada minuto importa. O que vai acontecer aqui não é apenas um vídeo, é um ato profético. Deus está visitando áreas da sua vida que há anos estavam trancadas. Você não chegou aqui por acaso. Este é o momento que o céu escolheu para reescrever sua história. O poder da morte e da vida está na língua, mas a escolha do que vai prevalecer está agora nas suas mãos. O cativeiro invisível de uma palavra. Há cadeias que não fazem barulho quando se fecham. Elas não possuem trancas metálicas nem paredes frias, mas ainda assim aprisionam com a mesma força, ou até maior. São prisões construídas por palavras, frases lançadas sem cuidado, que atravessaram sua alma e encontraram espaço para se enraizar. E você nem percebeu quando foi capturado. Alguém disse: "Você é difícil de lidar." E aos poucos, você passou a se calar para não incomodar. Alguém afirmou: "Você não serve para isso." E desde então você parou de tentar. Uma simples palavra como inútil se tornou o eco que dirige suas reações. E o pior de tudo é que essa prisão é invisível aos olhos dos outros, mas extremamente real dentro de você. As pessoas à sua volta podem te admirar, podem até te elogiar, mas se você ainda estiver trancado nessa cela emocional, nada disso penetra, porque a voz de fora sempre será abafada pela voz de dentro, e essa voz de dentro é moldada por tudo aquilo que você acreditou como verdade. Quando alguém que você ama ou respeita declara algo negativo sobre sua identidade, o impacto é devastador. É como se a alma gravasse aquilo como definitivo. Mesmo que depois venham palavras boas, elas parecem não ter a mesma força. Porque a dor criou raízes profundas. É exatamente sobre isso que Provérbios 18:21 nos alerta. Quando a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, ela está apontando para algo muito além da comunicação. Está falando de destino. Está dizendo que aquilo que é falado pode gerar vida ou matar futuros. Pode construir segurança ou alimentar ansiedade. Pode ativar promessas ou sepultar potenciais. E você sabe disso, porque provavelmente ainda carrega marcas do que foi dito em um momento vulnerável da sua vida. Algumas dessas palavras vieram da boca de um pai que não soube lidar com a frustração. Outras vieram de uma mãe que projetou sobre você suas próprias dores não curadas. Talvez tenham vindo de professores, líderes, pastores ou pessoas que tinham autoridade emocional ou espiritual sobre você. Em vez de te levantar, te colocaram para baixo. Em vez de te chamar pelo nome, te rotularam por um erro. Em vez de te ensinar com amor, te destruíram com palavras. E isso te prendeu, porque palavras são sementes, e sementes germinam, especialmente quando caem em solo vulnerável. O cativeiro invisível se manifesta em atitudes que você mesmo não entende. Você procrastina, mas não sabe por quê. Sente que não merece mais do que já tem. Tem medo de crescer, de tentar, de ser visto. E quando alguém tenta te encorajar, algo dentro de você resiste, porque ainda há uma sentença pairando sobre sua alma. Uma voz dizendo que você não é capaz. Uma frase antiga ditando suas decisões atuais. E é assim que uma palavra se transforma em prisão. Ela deixa de ser apenas som e vira estrutura interna. Molda emoções. Define expectativas. Corrige sua postura não com amor, mas com culpa. Mas existe uma verdade que você precisa ouvir hoje. Nenhuma palavra tem mais poder do que a palavra de Deus. Nenhuma sentença lançada contra você é mais forte do que o sangue que foi derramado na cruz por você. O que foi dito para te ferir pode até ter criado raízes, mas não tem autoridade eterna. A prisão pode ter sido construída com palavras, mas a libertação também virá por palavras, as palavras do céu. Jesus disse em João 8:32, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Essa verdade não é uma opinião, é uma pessoa, é Cristo.
é o Verbo vivo. Ele não apenas tem palavras de vida, ele é a própria palavra. Quando você começar a se alimentar daquilo que Deus diz sobre você, os grilhões antigos vão começar a se romper. A voz do passado vai perder força diante da voz eterna. O que te definia será reescrito. Porque o Evangelho é exatamente isso. A notícia de que você não é mais prisioneiro, mas filho. De que o que disseram não é mais o que determina quem você é. E que agora você pode sair da cela emocional que te limitava, não com força própria, mas pela autoridade do nome de Jesus. Deus está te convidando a identificar essas palavras que te prenderam, a reconhecê-las não como parte da sua identidade, mas como mentiras que precisam ser confrontadas. E quando você começar a nomear essas sentenças, quando trouxer à luz as frases que ecoam dentro de você, a libertação começa, porque o inimigo só reina no que permanece escondido. Mas onde há luz, há liberdade. Não tenha medo de encarar o que te prende, porque o mesmo Deus que está te revelando a cela também já providenciou a chave. E essa chave é a verdade que ele declara sobre você hoje. Você não é o que disseram, você é o que eu chamei para ser. Quando a vergonha ganha voz. Poucas prisões emocionais são tão silenciosas e destrutivas quanto a vergonha. Ela não grita, mas sussurra com insistência. Ela não aparece diante dos outros, mas se esconde por trás de cada escolha que você faz para não ser exposto. E a origem dela, quase sempre, está em uma palavra mal colocada. A vergonha nasce quando alguém te rotula com aquilo que você fez, mas transforma esse erro na sua identidade. Quando alguém diz você é um problema, você é uma vergonha para essa família, você sempre faz tudo errado, aquilo entra como uma marca invisível. E se não for confrontada, essa marca se torna uma voz. Uma voz que te acompanha em todos os lugares, dizendo que você nunca será suficiente, nunca será digno, nunca será amado de verdade. A vergonha não se manifesta apenas como timidez ou insegurança. Ela assume várias formas: medo de tentar, medo de ser visto, medo de ser conhecido. É o medo de que, se alguém se aproximar demais, vai descobrir aquilo que te disseram que você é. E então, você constrói barreiras, evita conexões profundas, protege sua vulnerabilidade como se ela fosse um crime. E tudo isso porque, em algum momento da sua vida, você acreditou que havia algo essencialmente errado em você. Que você não era apenas alguém que cometeu erros, mas alguém que era, por definição, um erro. A vergonha é o peso de carregar uma identidade manchada, mesmo depois de arrependido, mesmo depois de perdoado. E ela tem o poder de impedir que você viva a plenitude do amor de Deus, porque quem está envergonhado se esconde. Como Adão e Eva no Éden, que após o pecado ouviram a voz de Deus, mas já não conseguiram andar com ele da mesma forma. Gênesis 3:10 diz: ouvi a tua voz no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Essa é a linguagem da vergonha, medo de ser visto, mesmo por Deus. E a consequência disso é o afastamento. Não porque Deus se afasta, mas porque a vergonha cria uma falsa sensação de indignidade. Quantas vezes você já sentiu que não podia orar com liberdade, que não conseguia adorar com o coração limpo, que não tinha coragem de se entregar totalmente a Deus? Não era falta de fé, era vergonha. Era a voz antiga ecoando, dizendo que você não tem lugar nesse altar, que sua história te exclui da graça. Mas essa é a mentira mais cruel do inferno, porque o Evangelho de Jesus é a boa notícia de que até a vergonha pode ser curada. O Salmo 34:5 declara: olhai para ele e sereis iluminados, os vossos rostos jamais serão confundidos. Quando você olha para Cristo, a vergonha perde o poder de te esconder. A vergonha ganha voz quando você permite que palavras malditas sejam mais altas do que a palavra de Deus. Quando a opinião de quem te feriu se torna o filtro através do qual você se enxerga. E muitas vezes, essa voz te impede de aceitar um chamado, de viver um relacionamento saudável, de prosperar em uma nova fase. Porque a cada passo ela sussurra: você não é digno disso. É como se houvesse um sabotador interno,
criado por memórias e falas antigas, programado para te manter num lugar de dor. Mas a verdade precisa prevalecer. A Bíblia diz em Hebreus 12:2 que Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha. Isso significa que ele não apenas levou os nossos pecados, mas também o peso da vergonha que eles causam. E ao fazer isso, ele nos deu autoridade para viver livres, viver sem medo de ser conhecido, sem medo de ser vulnerável, sem medo de ser amado. Você não foi chamado para andar de cabeça baixa, não foi criado para se esconder. O Espírito Santo está te chamando hoje para sair da caverna da vergonha, para calar essa voz antiga que te limita e ouvir uma nova voz que te afirma. A voz do Pai que diz: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Não porque você é perfeito, mas porque você é redimido. Não porque você nunca falhou, mas porque em Cristo sua identidade foi restaurada. Talvez você tenha passado anos tentando compensar essa vergonha com boas obras, com sucesso, com performance. Mas isso só aumenta o cansaço da alma. A verdadeira cura vem quando você se permite ser amado por Deus exatamente como é, e entende que aquilo que te disseram não é mais quem você é, que a vergonha que te prendia já foi cravada na cruz, e que agora você pode viver com liberdade, com leveza, com dignidade restaurada. Essa é a hora de romper com a voz da vergonha, de declarar pela fé que você não vai mais se esconder, não vai mais viver tentando provar valor, não vai mais permitir que palavras antigas determinem sua postura diante do mundo e diante de Deus. Levante-se como quem sabe que foi perdoado. Caminhe como quem sabe que foi restaurado. Fale como quem já foi curado. As frases que reescreveram seu destino. Há frases que não apenas ferem, mas mudam o rumo de uma vida inteira. Declarações carregadas de dor, faladas em momentos decisivos, têm o poder de redirecionar alguém para longe do propósito original de Deus. Não porque essas palavras sejam mais fortes do que o plano divino, mas porque, quando acreditadas, criam desvios internos, sabotam decisões e alteram percepções. É como se cada frase dita com frieza ou julgamento tivesse o poder de plantar uma nova história, distorcida, limitada e marcada pelo medo. E muitas pessoas estão vivendo hoje um destino que não foi escrito por Deus, mas pelas palavras que ouviram e aceitaram como verdade. Quando um pai diz para o filho: "Você vai acabar como aquele seu tio, um fracassado", ele não está apenas expressando raiva. Está desenhando um futuro, está moldando a expectativa daquela criança sobre o que ela será. Quando uma mãe grita: "Você destruiu a minha vida", ela transfere para o filho a responsabilidade por uma dor que não é dele, mas que passa a ser carregada como identidade. Quando um pastor, num momento de impaciência, diz: "Deus não pode usar alguém assim", ele pode, sem perceber, trancar a porta da vocação de um jovem sedento por servir. São palavras que agem como tintas permanentes sobre as páginas da alma. E se não forem apagadas, acabam substituindo a narrativa que o céu havia começado a escrever. O problema é que muitas dessas frases vêm de pessoas que amamos, confiamos ou admiramos. Pessoas que, por terem lugar no nosso coração, também têm poder sobre a nossa formação. E quando elas usam esse poder de forma errada, mesmo que sem intenção, acabam alterando o curso da nossa história. Não é à toa que tantos adultos hoje se sentem perdidos, desconectados de si mesmos, vivendo como se fossem figurantes dentro da própria vida. Estão fora de rota, porque em algum momento alguém disse que eles não eram bons o bastante, que não serviam, que nunca seriam capazes. E ao acreditarem nisso, escolheram caminhos diferentes, mais seguros, mais aceitáveis, mais distantes de quem Deus os chamou para ser. A Bíblia nos mostra um exemplo disso em Gênesis 35:18, quando Raquel está morrendo ao dar à luz e tenta nomear seu filho de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó intervém e muda o nome do menino para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Uma palavra teria colocado sobre aquela criança uma identidade marcada por tragédia. Mas a intervenção do pai impediu que o destino fosse escrito por um momento de dor.
Isso mostra que nomes, frases e palavras têm peso espiritual. Elas podem definir ou destruir, ativar ou paralisar. E muitos que hoje estão vivendo como Benoni precisam ouvir que Deus os chama de Benjamim. Você não pode impedir que palavras sejam lançadas sobre você, mas pode escolher o que vai aceitar como verdade. Pode rever quais frases você permitiu que se tornassem guias inconscientes das suas escolhas. E precisa, com coragem, confrontar essas sentenças. Porque se você não perceber o que te desviou, nunca vai conseguir voltar para o caminho original. A cura começa com consciência, com o reconhecimento de que talvez você tenha parado de sonhar porque alguém disse que você sonha alto demais, que você deixou de amar porque alguém disse que ninguém jamais te amaria, que você se afastou de Deus porque alguém em nome dele te feriu com palavras duras, frias e cheias de julgamento. Mas o céu tem outra narrativa. Deus é especialista em reescrever histórias, e ele não é influenciado por frases humanas. Ele não consulta seu passado para definir seu futuro. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso significa que, ainda que alguém tenha tentado traçar um caminho de dor para você com palavras impensadas, o Senhor pode apagar esse rascunho e restaurar o texto original da sua existência. Há decisões que você tomou para se proteger da dor de escutar certas frases de novo. Mas agora, o Espírito Santo está te chamando para tomar decisões que te alinhem ao propósito e não ao medo. É tempo de identificar o que te desviou, de olhar para as frases que você ouviu e dizer: isso não define meu destino. Isso não é o que Deus escreveu para mim. Você pode ter vivido muitos anos sob a sombra dessas palavras, mas hoje a luz da verdade chegou. A sua história não terminou no ponto onde alguém te feriu. Ela continua no ponto onde Deus te cura e te reposiciona. Você não é um produto das palavras que te prenderam. Você é fruto da palavra que te libertou. E essa palavra diz que você é filho, escolhido, separado, com promessas e chamado. Está na hora de recomeçar, não com base nas frases que te limitaram, mas na verdade que te liberta. O que disseram não é mais seu destino. Deus está reescrevendo sua história com graça, amor e poder. Palavras não ditas que te faltaram. Nem sempre o que te prendeu foi o que foi dito. Às vezes, o que te aprisiona até hoje é aquilo que ninguém teve coragem de dizer. É o elogio que nunca veio, o abraço que não aconteceu, a validação que ficou em silêncio. Há palavras que machucam por excesso e há palavras que ferem por ausência. O silêncio de quem você precisava ouvir se tornou um vazio que ecoa até hoje. E esse eco, mesmo mudo, tem moldado sua visão sobre si, sobre Deus e sobre os outros. Você pode ter crescido em um ambiente onde nunca te disseram que estavam orgulhosos de você. Pode ter servido, ajudado, obedecido, feito de tudo, e ainda assim, nada foi reconhecido. O problema é que quando o amor não é verbalizado, ele é facilmente interpretado como rejeição. E quando o afeto não é expresso, o coração entende como desinteresse. Muitos dos que hoje vivem tentando provar seu valor não estão buscando a aprovação de estranhos, mas tentando, em silêncio, conquistar o parabéns que o pai nunca deu. Estão lutando para receber o "você é suficiente" que a mãe nunca disse. Estão buscando nos outros o que lhes foi negado na origem. E esse vazio se torna uma bússola torta, guiando escolhas, relacionamentos e até a forma de se relacionar com Deus. Porque quando você não foi afirmado por quem deveria te afirmar, é fácil acreditar que precisa se esforçar o tempo todo para merecer qualquer tipo de amor. Isso cria uma fé doentia, baseada em desempenho. Uma espiritualidade cansada, onde o altar vira palco e a oração vira negociação. Mas Deus nunca te chamou para viver tentando merecer o que Ele já decidiu te dar por amor. O Pai do céu não é como o Pai da terra que te ignorou. Ele é aquele que te vê em secreto, que te conhece no íntimo, que sabe de cada esforço seu, mesmo os que ninguém percebe. O Salmo 139 diz que antes mesmo de uma palavra chegar à sua boca,
Ele já conhece toda. Isso significa que Ele sabe exatamente o que faltou para você e está disposto a preencher com a presença aquilo que os homens não souberam suprir com palavras. A ausência de palavras também molda a identidade. Crianças que nunca foram chamadas de inteligentes crescem duvidando da própria capacidade. Jovens que nunca ouviram que são amados crescem acreditando que precisam se adaptar para serem aceitos. E adultos que nunca foram valorizados se tornam reféns de relacionamentos abusivos, por medo de ficarem sozinhos. O que faltou lá atrás ainda está cobrando um preço aqui na frente. E o pior é que muitas vezes a gente nem sabe nomear esse vazio. Acha que é insegurança, ansiedade, medo do fracasso, mas no fundo é só carência de uma palavra que nunca chegou. A Bíblia nos mostra o quanto palavras de afirmação têm poder espiritual. Quando Jesus é batizado, antes de curar, pregar ou fazer milagres, o céu se abre e o Pai diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. O ministério de Jesus começa com afirmação, não com cobrança. Começa com identidade, não com exigência. E isso nos ensina que a base de toda missão segura é a certeza de que somos amados antes de sermos úteis. Talvez se tivessem te dito isso no início da sua caminhada, muita coisa seria diferente. Mas ainda dá tempo. Deus pode dizer hoje o que você precisava ouvir naquela época. E se ninguém nunca te disse, ouça agora: você é valioso, você é amado, você é digno de ser visto, cuidado e celebrado. Você não precisa ser perfeito para ser importante. Você não precisa performar para ser aceito. Você só precisa crer que o que faltou na boca dos homens sobra na boca de Deus. Ele tem palavras de vida para derramar sobre sua história. E quando você começar a ouvi-las, o vazio será preenchido, não com elogios humanos, mas com a voz do Espírito dizendo ao seu coração que você pertence. Não permita que a ausência do passado defina sua presença hoje. Rompa com a crença de que você é invisível. Rompa com o peso de ter que merecer cada gesto de amor. E receba o que Deus tem para te dizer. Ele não apenas fala. Ele sussurra no íntimo que você é mais que o silêncio que te machucou. A ausência de palavras não é ausência de valor. Seu Pai Celestial nunca se calou a seu respeito. Só estava esperando o momento certo para você começar a ouvir. Autoflagelação verbal. Você contra você mesmo. Talvez a voz que mais te aprisiona hoje não seja mais a dos outros. Talvez ela já tenha sido incorporada à sua própria forma de pensar. O que começou como uma frase lançada por alguém lá atrás agora é reproduzido por você mesmo, todos os dias, sem perceber. Essa é a armadilha da autoflagelação verbal, quando você se torna o repetidor das palavras que te feriram. Ninguém mais precisa te criticar, porque você já se critica por antecipação. Não precisa que te diminuam, porque você mesmo se coloca em último lugar. Você internalizou a voz do acusador e passou a usá-la contra si. E isso acontece com mais frequência do que se imagina. Você erra e diz: eu sou burro. Se frustra e solta: eu nunca faço nada certo. Está diante de um desafio e pensa: isso não é para mim. Essas frases não são apenas desabafos. Elas têm peso espiritual. Elas revelam a estrutura que foi criada dentro de você com base nas feridas não tratadas. São palavras que você aceitou como verdades e agora reproduz como identidade. Mas a grande tragédia disso é que, ao fazer isso, você reforça as correntes que te limitam. A prisão não está mais do lado de fora. Está na sua forma de pensar, na sua maneira de se enxergar. Tiago 3,10 diz que, da mesma boca, procede bênção e maldição. E quando você usa sua própria voz para se amaldiçoar, mesmo que sem intenção, você está colaborando com aquilo que Deus quer romper. A sua boca foi feita para declarar vida, não morte, para profetizar esperança, não fracasso. Mas por feridas profundas, você se acostumou a se machucar com palavras. Talvez porque tenha aprendido que criticar a si mesmo era uma forma de se prevenir contra a crítica dos outros. Se você se diminui primeiro, ninguém mais pode te diminuir.
Se você se julga, ninguém mais tem o poder de te julgar. Mas essa é uma defesa falsa, que só alimenta a dor e perpetua o ciclo. Muitos usam esse tipo de discurso como forma de manter o orgulho disfarçado. Pensam que se humilhar a si mesmos é humildade, mas não é. É autoagressão emocional. Deus não se agrada de quem se odeia. Ele não te chamou para viver se acusando. Romanos 8:1 é claro. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se nem Deus te condena mais, por que você continua se condenando? Por que continua dizendo coisas a seu respeito que ele nunca disse? Por que insiste em manter viva uma voz que ele já calou na cruz? É tempo de entender que o inimigo não precisa falar diretamente com você se já conseguiu colocar as palavras dele dentro de você. Se ele plantou a dúvida e você a rega com pensamentos autodepreciativos, ele já te acorrentou sem precisar dizer mais nada. Você se tornou prisioneiro da sua própria boca e só há uma forma de romper com isso, mudando a fonte da sua linguagem. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, não apenas para conhecer versículos, mas para que a verdade comece a moldar o que você diz a si mesmo. O Salmo 19:14 nos ensina a orar assim: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Isso mostra que a boca e o coração estão conectados. Aquilo que você repete com os lábios, você está alimentando com a alma. E o que você alimenta cresce. Então, se você continuar repetindo que não consegue, que não presta, que não vale nada, seu espírito vai se curvar a isso. Mas se você declarar que é filho, que é perdoado, que é amado, seu espírito vai se alinhar com a verdade. A sua identidade não é moldada pelo que disseram de você, mas pelo que Deus diz que você é. Hoje é o dia de calar essa voz, de romper com os ciclos de autoacusação, de silenciar o seu próprio julgamento. Você não é o seu erro, você não é o seu passado, você não é o seu pior momento. Você é o que a graça fez com você, é o que a cruz declarou sobre você. É alguém que foi chamado, escolhido e levantado para viver em liberdade. Mas para experimentar essa liberdade, você precisa começar a falar diferente. Precisa substituir cada sentença de morte por uma promessa de vida. Precisa deixar que a palavra de Deus seja o filtro da sua boca, e não mais a dor que carregava. Use sua voz para te levantar, não para te derrubar. Use suas palavras como armas de guerra espiritual, não como punhais contra a própria alma. Porque quando você começa a declarar o que o céu diz, até o inferno se cala. E quando sua voz se alinha com a de Deus, nada pode te parar. Quando a cura depende do que você escolhe ouvir. Muitas vezes, o milagre não está no que Deus diz, mas no que você decide ouvir. A cura que você tanto espera não depende apenas do céu falar, mas da sua disposição de calar outras vozes, para que a dele se torne dominante. Deus fala o tempo todo. Ele sussurra em meio à dor, consola em meio ao caos, afirma em meio à dúvida. Mas enquanto sua mente estiver sintonizada nas vozes do passado, da crítica, da acusação e da culpa, a voz de Deus será abafada. Não porque ele fale baixo, mas porque você está ouvindo alto demais o que não vem dele. A verdadeira libertação começa quando você escolhe qual voz vai prevalecer dentro de você. A maioria das prisões emocionais se sustenta por meio de ecos, palavras antigas que já foram ditas há muito tempo, mas continuam circulando na sua mente como se tivessem sido faladas hoje. Você tenta se levantar e a frase "você não consegue" reaparece. Tenta acreditar de novo e ouve "isso nunca vai mudar". Vai dar um passo de fé e a voz te lembra "você vai falhar como da última vez". Essas frases não têm poder por si mesmas. Elas só ganham força porque você continua ouvindo, alimentando e obedecendo. E enquanto essas vozes forem referência para suas decisões, sua alma continuará sangrando. Por isso, a cura não começa com mudança externa. Começa com uma mudança de frequência espiritual. Isaías 55:3 diz: "Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá". Deus está dizendo que o segredo da vida está na escuta.
Você precisa inclinar seu ouvido, silenciar o ruído ao redor, discernir quem está falando para que sua alma seja restaurada. Não é qualquer voz que cura, não é qualquer conselho que edifica, não é qualquer opinião que serve de guia. A alma se fortalece quando escolhe ouvir a voz certa, e a voz certa é a do Pai, não a da ferida. A da promessa, não a da experiência negativa. A da esperança, não a do trauma. É comum ouvir pessoas dizerem que sentem que Deus não fala mais com elas. Mas o problema não é Deus estar em silêncio, é que o ambiente está barulhento demais. Há vozes de pessoas que te feriram, que ainda estão guardadas no seu inconsciente. Há falas de líderes que te decepcionaram, familiares que te menosprezaram, parceiros que te traíram. E mesmo depois de tanto tempo, você ainda ouve o que eles disseram. Às vezes, ouve isso até na hora de orar. E aí vem a dúvida: será que Deus me ouve? Será que Ele ainda me vê? Será que Ele ainda me chama? Mas essas perguntas não nascem da voz de Deus. Nascem das vozes que você ainda não calou. A Bíblia diz em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ovelha só segue a voz que reconhece. E isso nos ensina algo poderoso. Você segue aquilo que ouve com frequência. Se você ouve a voz da insegurança todos os dias, ela vai te guiar. Se ouve a voz da comparação, ela vai ditar sua autoestima. Se ouve a voz da rejeição, ela vai controlar seus relacionamentos. Mas se ouvir a voz do pastor, você vai seguir em direção ao propósito. Porque a voz de Deus não apenas orienta, ela cura, consola, realinha e fortalece. A voz de Deus não apenas te chama, ela te levanta. Você não precisa mais viver escravo de frases passadas, mas para se libertar delas, você precisa substituí-las. Não adianta apenas tentar esquecer o que foi dito, é preciso colocar uma nova palavra no lugar. Onde te disseram, você é um erro, ouça Deus dizendo, eu te formei com minhas próprias mãos. Onde te disseram, ninguém te ama, ouça o Pai dizendo, com amor eterno eu te amei. Onde te disseram, você não vai dar em nada, ouça o céu declarando, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal. A cura depende da sua decisão de ouvir diferente, de trocar a rádio da alma, de desligar a frequência do trauma e sintonizar a do espírito, porque toda transformação começa com um som, o som da verdade, o som do amor, o som que vem de cima. E se você ouvir esse som com atenção, sua alma vai começar a respirar alívio, vai sentir leveza, vai desejar viver de novo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como está em Romanos 10:17. Hoje, o céu está te chamando para essa mudança de escuta, para você deixar de ser um seguidor das vozes da dor e se tornar um ouvinte da voz da graça. E essa decisão está em suas mãos. Você pode continuar se alimentando das palavras que te adoecem ou começar a buscar todos os dias a palavra que te cura. Quem você decidir ouvir a partir de hoje vai determinar como você vai viver daqui para frente. E Deus está pronto para falar, se você estiver pronto para escutar. Palavras de autoridade que foram dardos envenenados. Quando uma palavra vem de alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, o impacto não é só emocional, é espiritual. Um pai, uma mãe, um pastor, um líder, um professor, figuras que deveriam proteger, orientar e levantar podem, com uma única frase, criar feridas tão profundas que alteram não apenas a forma como você se sente, mas a forma como você vive. Isso acontece porque palavras vindas de autoridades carregam peso de destino. Elas são recebidas como verdade absoluta por quem as escuta. E quando são negativas, injustas ou duras demais, funcionam como dardos envenenados que penetram na alma e deixam rastros por toda parte. Talvez você tenha sido chamado de rebeldia por apenas ter opinião própria. Talvez tenha sido acusado de desonra por questionar algo que estava errado. Talvez foi diminuído por alguém que usou a Bíblia como arma para te controlar. Ou foi rotulado de inútil, desobediente, fracassado, por um pai que projetava em você a sua própria frustração.
E mesmo que tudo isso tenha acontecido há muito tempo, as palavras ainda estão aí, vivas, guardadas, influenciando seu relacionamento com Deus, sua forma de servir, sua postura diante da vida. Porque a autoridade mal resolvida deixa sequelas que se manifestam em forma de desconfiança, medo de errar, baixa autoestima e até aversão à liderança. A Bíblia nos mostra como a palavra de uma autoridade pode marcar profundamente. Em 1 Samuel 1, Ana, uma mulher estéril e amargurada, estava orando no templo quando o sacerdote Eli a observou. Ao vê-la chorando e movendo os lábios sem emitir som, ele a acusou de estar embriagada. Uma mulher quebrada, clamando, e o líder espiritual, ao invés de discernir, julga. Aquilo poderia ter sido o suficiente para Ana abandonar tudo. Mas ela respondeu com sabedoria, e depois Eli se corrigiu. Ainda assim, esse episódio mostra o quanto uma autoridade sem discernimento pode ferir quem já está em dor. E muitos vivem hoje como Ana naquele instante, tentando clamar, mas ouvindo acusações de quem deveria entender. Quando uma autoridade espiritual ou emocional lança uma palavra negativa, ela pode se tornar um decreto se não for quebrada. Porque quem está em posição de liderança representa, de certa forma, um canal de influência espiritual. E se esse canal é usado para controlar, manipular ou humilhar, a alma de quem recebe entra em conflito. O coração quer honrar, mas a mente não consegue aceitar. E esse conflito gera confusão interna, bloqueios espirituais e paralisia emocional. Por isso, é preciso identificar essas palavras lançadas e tratá-las como o que realmente são. Dardos inflamados do maligno que precisam ser apagados com o escudo da fé. Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso inclui palavras malditas, vindas de pessoas que tinham autoridade sobre você. Você não precisa continuar carregando a dor do que te disseram só porque veio de alguém importante. A verdade é que nenhuma autoridade humana é infalível. Nenhum líder é isento de erro. E nenhum erro precisa ser mantido como guia da sua identidade. Deus é seu Pai perfeito. Ele nunca erra no que diz. A palavra dele cura onde palavras humanas feriram. Se hoje você tem medo de servir, medo de se posicionar, medo de confiar, talvez seja porque ainda carrega o veneno de uma palavra injusta. Talvez tenha ouvido que você não tem chamado, você não tem unção, você é um peso, você não tem futuro, você é problema e não solução. E agora vive tentando provar o contrário, mas ainda se sente travado. Mas o Espírito Santo está aqui para desintoxicar sua alma. Ele quer limpar sua mente de tudo o que te foi lançado sem amor, sem discernimento, sem direção divina. E isso não significa que você precisa se vingar, confrontar ou guardar mágoa. Significa que você precisa liberar perdão e se posicionar na verdade. A verdade é que você foi chamado, escolhido, separado por Deus, antes que qualquer homem tivesse opinião sobre você. Romanos 8,33 afirma: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso é libertador. Nenhuma palavra de autoridade humana tem mais peso do que a justificação vinda do céu. Quando Deus te chama de filho, ninguém mais pode te chamar de rejeitado. Quando Ele te veste de graça, ninguém mais pode te vestir de culpa. Quando Ele te ergue, nenhuma sentença pode te derrubar. Sua identidade não está mais nas mãos de quem te liderou. Está segura nas mãos de quem te criou. É hora de romper com os dardos que ainda estão cravados em você. Não importa se vieram de um pai ausente, de uma mãe controladora, de um pastor ferido ou de um chefe opressor. Se aquilo que foi dito não se alinha com o que Deus declara, então precisa ser quebrado. Use a autoridade do nome de Jesus para se libertar dessas sentenças. E declare com fé que você não é mais refém da palavra de ninguém. Você é guiado pela voz do pastor que cura, que afirma, que envia, que transforma. Promessas destruídas por palavras antecipadas. Antes mesmo de você sonhar, alguém pode ter lançado palavras que sabotaram aquilo que Deus queria gerar. Antes da promessa amadurecer,
Uma frase fria, um olhar de desprezo ou uma crítica precipitada pode ter arrancado da sua alma o desejo de prosseguir. Há palavras que não apenas ferem o presente, mas que matam o futuro. Elas não entram para curar, nem para corrigir, mas para abortar aquilo que o céu começou a plantar. São sentenças lançadas por medo, incredulidade ou inveja que se tornam como lâminas, cortando o processo da fé antes que ele frutifique. Quantas vezes você sentiu um chamado no coração, uma direção clara de Deus, mas bastou comentar com alguém e a resposta foi uma chuva de palavras negativas? Isso é grande demais para você. Você não tem estrutura para isso. Você está se iludindo. Já vi gente tentar isso e quebrar a cara. Essas palavras vêm disfarçadas de cuidado, mas carregam veneno de incredulidade. E se você não estiver fortalecido na convicção da promessa, corre o risco de desistir antes mesmo de tentar. A morte do que Deus prometeu, muitas vezes, não vem pela falta de fé, mas pela presença de palavras precipitadas que sufocam a esperança. A Bíblia mostra isso com clareza. Em Números 13, Moisés envia 12 espias para reconhecer a terra prometida. Todos viram a mesma terra, os mesmos frutos, as mesmas cidades. Mas 10 deles voltaram dizendo: "Não podemos subir contra aquele povo. São mais fortes do que nós." Essas palavras foram o suficiente para contaminar toda uma geração com medo. A promessa de Deus não mudou. Mas a voz da dúvida se tornou mais alta do que a certeza da promessa. O resultado? Um povo inteiro paralisado, girando em círculos no deserto por causa de uma palavra antecipada. Não foi a espada dos inimigos que matou aquele povo, foi a palavra dos seus próprios irmãos. Há uma guerra invisível sendo travada no campo da palavra. Antes da promessa se cumprir, ela é testada pela voz da oposição. Sempre que Deus liberar algo sobre sua vida, o inimigo tentará usar alguém, ou até sua própria mente, para lançar uma palavra que enfraqueça sua fé. Porque se ele não pode impedir Deus de falar, ele vai tentar impedir você de crer. E muitas vezes ele faz isso usando pessoas próximas, bem intencionadas, mas desconectadas espiritualmente. E se você absorve essas palavras, acaba abortando promessas com as próprias mãos. Não é raro ver pessoas que abandonaram ministérios por frases mal colocadas, que desistiram de relacionamentos por conselhos envenenados, que enterraram projetos porque alguém disse que não era o momento, ou que isso não é para você. Essas frases não apenas mataram sonhos, elas interromperam processos divinos. E hoje essas pessoas vivem com a sensação de que estão fora do lugar, com saudade de algo que nem chegaram a viver. Carregam dentro de si o luto de promessas que foram destruídas antes mesmo de nascerem. Mas Deus é especialista em ressuscitar promessas mortas. Ele chama de volta à vida aquilo que parecia perdido. Romanos 4,17 diz que Ele é o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso significa que, mesmo que você tenha parado por causa de palavras antecipadas, Ele pode reacender o fogo daquilo que você deixou para trás. Ele pode restaurar a fé, limpar sua memória emocional e te colocar de novo no caminho da promessa. Mas, para isso, você precisa fazer uma escolha: romper com tudo o que foi dito que não veio dele. Você precisa se libertar da opinião de quem não viu o que Deus te mostrou. Deixar de ouvir conselhos que não vieram do altar. E, principalmente, precisa aprender a guardar a promessa no lugar certo, no seu coração, e não na boca dos outros. Lucas 2,19 diz que Maria, ao ouvir as palavras sobre Jesus, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Isso é sabedoria espiritual. Há coisas que Deus fala que não devem ser compartilhadas imediatamente, porque nem todo mundo vai compreender, nem todo mundo vai celebrar. E há promessas que precisam de proteção, não de exposição. Hoje, Deus quer te curar das palavras que abortaram sonhos. Quer restaurar sua capacidade de crer, mesmo depois de tanta decepção. Quer te lembrar que a última palavra é dele, não de quem falou sem discernimento. E, acima de tudo, quer te dizer que o que ele começou,
Ele mesmo vai completar. Filipenses 1:6 garante: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não deixe que nenhuma frase, nenhum olhar, nenhum comentário destrua aquilo que o céu planejou para você. Levante-se, limpe as lágrimas, recupere a promessa. E desta vez, não permita que palavras humanas interrompam o que Deus está prestes a realizar. A repetição que vira maldição. Há frases que você repete todos os dias e nem percebe o que está fazendo consigo mesmo. Palavras que saem como desabafo, mas que espiritualmente se tornam decretos sobre a própria vida. Isso sempre acontece comigo. Tudo dá errado. Eu sou assim mesmo. Ninguém me entende. Já estou acostumado a sofrer. Essas expressões se tornam trilhas mentais, percursos emocionais que seu cérebro aprende a seguir automaticamente. O problema é que, ao repetir o que é negativo, você começa a fortalecer exatamente aquilo que precisa ser quebrado. A maldição, nesse caso, não é uma praga lançada por alguém de fora. É a sentença que você mesmo ativa com a sua própria boca. Muitos cristãos oram pedindo mudança, mas anulam suas orações com as palavras que falam logo depois. Querem viver o novo de Deus, mas continuam verbalizando tudo o que mantém a alma presa ao velho. Reclamam, murmuram, se definem por traumas, assumem comportamentos como se fossem parte da sua identidade. Sou ansioso mesmo. Tenho uma mente complicada. Sou difícil de lidar. Não consigo confiar em ninguém. Eu atraio pessoas erradas. Essas falas parecem inofensivas, mas têm raiz espiritual. O inimigo não precisa lançar novas estratégias se você mesmo repete o que ele já disse. Em Provérbios 6:2 está escrito: estás enlaçado com as palavras da tua boca, estás preso com os dizeres dos teus lábios. Isso não é uma metáfora, é uma verdade espiritual poderosa. O que você declara repetidamente tem o poder de se transformar em cadeia. Você começa a viver o que acredita, acredita no que repete e repete o que ouve de si mesmo. E esse ciclo se retroalimenta, tornando quase impossível quebrar sozinho. É por isso que muitas pessoas vivem debaixo de padrões repetitivos, relacionamentos que terminam sempre do mesmo jeito, oportunidades que nunca dão certo, sentimentos que voltam mesmo após a oração. Porque, no fundo, continuam alimentando a alma com as mesmas frases de sempre. Jesus ensinou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que dela sai. Mateus 15:11. O que você fala tem poder de atrair ou repelir a presença de Deus. Tem poder de abrir ou fechar portas espirituais. A confissão constante molda a atmosfera onde você vive. Se a sua boca é um canal de derrota, a sua vida será dominada por frustrações. Mas se a sua boca se tornar um canal de vida, a sua realidade vai começar a ser transformada pela fé. O problema da repetição é que ela cria familiaridade. Você começa a se acostumar com a dor. Começa a aceitar ciclos como parte da sua natureza. Começa a dizer sempre foi assim, como se isso justificasse não lutar mais por mudança. Mas o Evangelho não é uma mensagem de conformismo. É uma mensagem de redenção, de recomeço, de transformação radical. E para viver isso, você precisa parar de repetir o que aprisiona e começar a declarar o que liberta. Muitas maldições familiares, emocionais ou espirituais são perpetuadas por meio da linguagem. Pessoas que crescem ouvindo frases negativas dentro de casa e, sem perceber, repetem o mesmo padrão com os filhos. Líderes que foram moldados pelo medo e passam esse medo adiante. Cônjuges que se agridem verbalmente e depois se perguntam por que a relação está destruída. Tudo começa na palavra, e tudo pode ser reconstruído por ela. Romanos 12:2 nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. E a mente é renovada quando a linguagem muda, quando você começa a declarar vida sobre aquilo que parecia morto, quando você rompe com a narrativa que o inimigo escreveu e começa a recitar as promessas que Deus declarou, quando você para de repetir maldições
e começa a repetir verdades eternas. A sua boca pode ser uma fonte de vida ou uma repetidora da dor. Pode ser o canal por onde a libertação começa, ou o eco que mantém a prisão ativa. E a escolha é sua. Você pode continuar dizendo que sempre será assim, ou pode começar a declarar: o meu Deus faz nova todas as coisas. Você pode continuar dizendo que não consegue mudar, ou pode declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode continuar dizendo que foi marcado por traumas, ou pode dizer: fui selado com o Espírito Santo da promessa. Hoje Deus está te chamando para romper com essa repetição maldita, para silenciar essa trilha de autossabotagem e substituir cada frase negativa por uma confissão de fé. Não se trata de positividade vazia, mas de verdade espiritual. A verdade que liberta, que cura, que reestrutura a alma. Comece agora. Use sua boca para declarar vida. E verá que aos poucos o padrão muda, o ciclo se quebra e a maldição se desfaz. Porque a repetição certa, quando alinhada com a palavra de Deus, ativa milagres e inaugura uma nova estação. Palavras feridas que viraram espinhos em relacionamentos. Algumas palavras que você ouviu no passado não ficaram no passado. Elas continuaram crescendo dentro de você como espinhos e hoje ferem quem tenta se aproximar. Às vezes não é o outro que está machucando, é a dor antiga que ainda está viva, se manifestando nas suas reações, nas suas defesas, no modo como você interpreta o que os outros dizem. Você pode até não perceber, mas quando alguém fala algo simples e você responde com frieza, ou se afasta ou se fecha, isso revela que algo ainda está sangrando por dentro. E geralmente, essa ferida tem origem em uma palavra maldita que nunca foi tratada. Uma frase que talvez você achou que já tinha superado, mas que ainda pulsa toda vez que alguém toca naquela área da sua alma. São frases como: você não vale a pena, você é difícil de amar, você estraga tudo, você nunca vai encontrar alguém que te aguente. Essas palavras, quando ouvidas repetidamente, se tornam um filtro inconsciente, e esse filtro distorce suas relações atuais. Alguém que te ama pode tentar se aproximar, mas você interpreta isso como ameaça. Pode te elogiar, mas você desconfia. Pode querer te conhecer mais, mas você se protege com sarcasmo, silêncio ou distância, porque lá no fundo você ainda acredita que não é digno de amor, que mais cedo ou mais tarde vai ser rejeitado, que tudo vai dar errado de novo. Esse comportamento sabotador não nasce do presente. Ele é alimentado por vozes do passado que continuam agindo como fantasmas nos bastidores da sua vida emocional. E sem perceber, você transfere para os outros a responsabilidade de curar feridas que não foram causadas por eles. Isso gera cobrança excessiva, expectativa distorcida e reações desproporcionais. E aos poucos, os relacionamentos se tornam campos de guerra emocional, onde ninguém entende exatamente o que está acontecendo, mas todos saem feridos. A palavra de Deus nos mostra em Provérbios 4:23 a importância de guardar o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que, se o coração estiver cheio de espinhos, a vida também será afetada. Relacionamentos serão contaminados, decisões serão influenciadas e percepções serão distorcidas. Guardar o coração não é trancá-lo para que ninguém entre. É protegê-lo das palavras que criam fortalezas e impedem que o amor flua com liberdade. Muitas pessoas vivem com medo de amar ou de serem amadas porque ainda estão presas a um discurso interior negativo. Pensam: se eu me abrir, vou me machucar de novo. Se eu confiar, vou ser traído. Se eu me entregar, vão me abandonar. Essas frases criam barreiras invisíveis, muralhas emocionais que até parecem segurança, mas na verdade são prisões. O problema é que quem constrói muralhas para se proteger também impede o amor de entrar. E com o tempo, se torna refém de uma solidão construída com palavras que nunca deveriam ter sido acreditadas. Jesus sabia exatamente como lidar com palavras feridas. Ele mesmo foi rejeitado
acusado injustamente, traído, ferido por palavras cruéis. Mas mesmo assim, escolheu perdoar. Escolheu não deixar que essas palavras definissem sua entrega, sua missão, seu amor. E é exatamente isso que ele quer te ensinar hoje. Você não precisa continuar permitindo que o que foi dito lá atrás destrua o que está nascendo agora. Você não precisa repetir os mesmos padrões. Você não precisa afastar pessoas boas por medo de reviver dores antigas. É possível curar. É possível recomeçar. É possível viver relacionamentos saudáveis, onde o passado não dita mais as regras. Mas isso começa com um posicionamento espiritual. Trazer à luz as palavras que ainda ferem e deixá-las aos pés da cruz. Não para fingir que não doeram, mas para permitir que Deus transforme espinhos em cura. Em Isaías 61, do 1, o Senhor diz que veio curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos. Essa promessa inclui você, inclui seu coração, inclui suas memórias, inclui suas relações. Hoje é o momento de reconhecer que muitas das reações que você tem não são apenas sobre o agora. São vozes antigas, ecoando nas entrelinhas do que você sente. Mas você pode silenciá-las. Pode escolher, a partir de agora, ouvir uma nova voz. A voz da graça, da restauração, do amor incondicional. E essa voz não vem de fora. Ela vem de dentro, do Espírito de Deus habitando em você, curando, restaurando e ensinando a amar de novo. As palavras que feriram podem até ter deixado espinhos, mas Deus tem poder para transformá-los em flores. Basta você abrir espaço, deixar o orgulho de lado, abandonar a autodefesa e permitir que a cura entre. Porque só um coração curado pode viver relacionamentos saudáveis. E essa cura começa agora, com uma decisão. Romper com as palavras que ainda te impedem de amar. A mentira aceita como verdade espiritual. A mentira mais perigosa não é a que vem de fora, mas a que você aceita por dentro e transforma em verdade espiritual. São frases que começaram como opiniões, críticas ou acusações, mas que com o tempo ganharam status de convicção no seu coração. Deus não me ouve. Minha vida é assim porque eu mereço. Talvez essa dor seja a minha cruz. Eu sou uma prova viva de que nem tudo tem jeito. Essas frases, quando repetidas e abrigadas no íntimo, passam a moldar sua fé, suas orações, sua forma de se relacionar com Deus. E sem perceber, você está adorando a Deus com os lábios, mas dentro carrega uma teologia construída sobre a dor, não sobre a palavra. O inimigo sabe que não pode anular as promessas de Deus, mas tenta distorcê-las na sua mente. Ele trabalha com sutileza. Ele não diz abertamente Deus te abandonou, mas te leva a concluir isso por causa de uma oração não respondida. Ele não grita, você não é amado, mas te faz questionar por que os outros são abençoados e você ainda espera. Ele não precisa te afastar de Deus. Basta conseguir fazer você enxergar Deus de forma distorcida. E é assim que as mentiras espirituais se instalam, quando a dor do passado é mais forte do que a revelação da verdade. Em João 8:44, Jesus chama o diabo de pai da mentira e diz que quando ele mente fala do que lhe é próprio, ou seja, sua natureza é a mentira. E se você não estiver firmado na palavra, acabará edificando sua vida sobre ideias que não vieram de Deus. E pior, chamando essas ideias de vontade soberana, quando na verdade são apenas distorções criadas pela decepção. Quantas pessoas você conhece que dizem crer, mas vivem como se estivessem sendo punidas, que vão à igreja, servem, oram, mas no fundo acreditam que nasceram para sofrer? Essas não são verdades bíblicas. São narrativas construídas por palavras que feriram e nunca foram confrontadas pela verdade do Evangelho. Talvez você tenha crescido ouvindo que Deus castiga, que nem tudo é para todos, que alguns nascem para vencer e outros para aprender a sofrer. E agora, mesmo conhecendo a Bíblia, você se sente excluído das promessas. Quando escuta que Deus é bom, você crê, mas só para os outros. Quando ouve que Ele tem planos de paz, você concorda, mas não se sente incluído.
porque lá dentro uma mentira já se instalou como verdade, e ela dita como você interpreta tudo. É como usar óculos sujos. Não importa o quão belo seja o cenário, tudo será visto através da lente da dor. Mas há um chamado de Deus para você hoje: renovar sua mente com a verdade. Romanos 12:2 declara: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação não começa nas circunstâncias, começa na forma como você pensa. E pensar conforme a verdade é rejeitar qualquer ideia que contradiga a natureza de Deus. Ele é Pai, Ele é bom, Ele é justo. Ele não se esqueceu de você. Ele não está em silêncio por descaso, mas porque há algo sendo amadurecido em você. Ele não está distante, está presente, mesmo quando você não sente. A fé não depende de sensação, mas de convicção baseada na palavra. É hora de identificar quais mentiras espirituais você aceitou como doutrina pessoal. Pode ser que você pense que não é digno de ser usado por Deus, que nunca será curado, que seu casamento está condenado, que sua história acabou. Mas o Espírito Santo quer confrontar cada uma dessas crenças com a verdade eterna. E a verdade é que você foi perdoado, escolhido, redimido, que a graça cobre o que a culpa tentou afundar, que a cruz anulou toda a acusação, que há um futuro para você que não foi escrito pelas palavras que te feriram, mas pelas promessas que Deus já declarou. 2 Coríntios 10:5 diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que sua mente precisa se submeter à verdade, e não às mentiras que o mundo, o inimigo ou as feridas criaram. Cada vez que você pensa algo que te afasta da esperança, confronte isso com a palavra. Diga para si mesmo: isso não é o que Deus diz, isso não é o que está escrito. E continue repetindo a verdade até que ela se torne mais alta do que a voz da dor. Você não precisa mais viver guiado por mentiras. Não precisa mais se esconder atrás de teologias construídas para justificar decepções. Você pode hoje permitir que a verdade invada sua alma, derrube argumentos, destrua fortalezas e refaça seus alicerces. Porque quando a mentira é substituída pela revelação, até o deserto floresce. E você vai descobrir que a verdade liberta não apenas do pecado, mas também da ideia errada que você tinha de Deus e de si mesmo. Deus não disse isso sobre você. Há coisas que foram ditas a seu respeito que soaram definitivas. Palavras duras, frases cortantes, conclusões apressadas que foram jogadas sobre você como se tivessem a autoridade final sobre sua identidade. Alguém olhou para sua fraqueza e decretou seu fracasso. Alguém viu sua dor e sentenciou que você nunca sairia dali. Alguém, em um momento de raiva ou frustração, declarou que você não tinha valor, que era um problema, que não servia para nada, e você acreditou. Incorporou essas palavras como parte da sua verdade e passou a viver de acordo com o que disseram, não com o que Deus diz. Mas pare e pense por um instante. Quem foi que definiu essas palavras como verdade? Foi Deus? Está escrito na sua palavra que você é isso que disseram? Ou você apenas se acostumou a aceitar como voz de autoridade aquilo que, na verdade, foi um desabafo tóxico, uma transferência de dor, um julgamento injusto? Porque se Deus não disse, então não tem poder eterno. Se não foi Ele quem definiu, então é mentira. E toda mentira, mesmo que pareça verdade, pode e deve ser rejeitada à luz da revelação. Muitos estão presos porque acreditaram mais na dor do que na promessa. Carregam rótulos que o céu nunca deu. Vivem sob o peso de frases que não vieram do coração do Pai. E pior, tentam se relacionar com Deus a partir dessa identidade deformada. Pensam que precisam ser aceitos quando já foram. Tentam provar seu valor quando já têm. Pedem permissão para entrar em lugares onde o próprio Cristo já abriu a porta. Tudo isso porque ainda estão operando sob a influência de palavras que não vieram do céu. O Senhor diz, em Isaías 55, 8, 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Isso significa que, mesmo que alguém tenha te definido por baixo, Deus te vê por cima. Mesmo que alguém tenha limitado seu potencial, Deus já escreveu um fim glorioso para a sua história. E mesmo que tenham dito que você não presta, Ele olha para você e vê um filho amado, perdoado, cheio de propósito. Você precisa aprender a filtrar as vozes. Nem toda palavra lançada deve ser absorvida. Nem todo conselho é sabedoria. Nem todo diagnóstico é destino. Você precisa se posicionar espiritualmente para discernir. Isso que foi dito sobre mim. Deus disse? Está alinhado com as Escrituras? Me aproxima da cruz ou me afasta dela? Me constrange em amor ou me destrói em julgamento? Se a resposta for negativa, então rejeite. Cancele essa sentença com autoridade. Declare: isso não vem de Deus, por isso não me define. Lembre-se de Jesus no deserto. O diabo citou até a Bíblia para tentar confundir, mas Jesus respondeu: está escrito. Essa é a postura de quem conhece sua identidade. Quando o inimigo tenta distorcer, você responde com a verdade. Quando a voz da acusação tentar ressurgir, você declara o que Deus realmente diz. Está escrito que eu sou nova criatura. Está escrito que nenhuma condenação há. Está escrito que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. E quando você faz isso, as vozes se calam. A alma encontra descanso. O coração volta a respirar fé. Você não é o que disseram. Você é o que está escrito. E o que está escrito é imutável, eterno, absoluto. Você é amado. Você é aceito. Você é justificado. Você é chamado. Você é templo do Espírito. Você é herdeiro com Cristo. Você não é peso. Você é propósito. Você não é atraso. Você é resposta. Você não é erro, você é plano de Deus. E nenhuma palavra lançada contra isso pode prevalecer. Isaías 54:17 afirma: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso significa que a autoridade para quebrar sentenças já está em você. Não espere que alguém venha te resgatar. Levante-se com fé e declare o fim da influência de tudo que Deus não disse. Tome de volta sua identidade. Retome sua postura. Caminhe como quem sabe que foi legitimado pelo céu. E principalmente pare de repetir o que disseram. Comece a declarar o que o Pai diz, porque quando a sua boca se alinha com a boca de Deus, o inferno inteiro se cala. Hoje Ele te diz: você é meu. Eu te formei, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome. Tudo que contradiz isso precisa ser arrancado da raiz, porque você não foi criado para carregar pesos que não são seus. Foi criado para andar em liberdade, verdade e propósito. E essa verdade já está liberada. Agora é sua vez de andar sobre ela. Restauração. Começa por uma nova declaração. Você pode estar esperando que tudo mude ao seu redor, mas a verdadeira restauração começa dentro de você. E começa pela forma como você fala. As palavras que saem da sua boca revelam o que está dominando seu coração. E se você deseja ver transformação na sua vida, precisa mudar o padrão da sua declaração. É impossível viver uma nova realidade com a boca presa em sentenças antigas. A restauração não é um milagre automático. Ela é um processo ativado por posicionamento. E o primeiro sinal de que você está se levantando espiritualmente é quando a sua linguagem muda. Quando você para de repetir a dor e começa a profetizar a cura. Quando você deixa de ser um eco do passado e passa a ser a voz do que Deus está fazendo no presente. Não se trata de pensamento positivo, nem de frases motivacionais vazias. Trata-se de um princípio espiritual presente em toda a Escritura. Aquilo que você declara com fé, alinhado à palavra de Deus, começa a tomar forma no mundo espiritual. Em Ezequiel 37, o profeta se depara com um vale de ossos secos. Deus pergunta: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E em vez de responder com lógica, Ezequiel diz: Senhor Deus, tu o sabes. Então o Senhor ordena: profetiza sobre estes ossos. A restauração daquele vale não começou com um milagre direto do céu. Começou com uma declaração na terra.
Deus colocou nas mãos do profeta a chave da transformação, a palavra liberada com fé. Da mesma forma, há áreas da sua vida que estão esperando por uma declaração nova. Situações que só serão desbloqueadas quando você mudar o que está dizendo. Porque enquanto sua boca estiver presa ao padrão da dor, do medo, do ressentimento, você continuará alimentando o ciclo de destruição. Mas no momento em que você decide profetizar vida, mesmo diante de ossos secos, o céu se move em resposta. Não porque você tem poder em si mesmo, mas porque está liberando a verdade de Deus no ambiente. E onde a verdade é declarada com fé, cadeias se quebram. A restauração começa quando você diz: eu não sou mais o que disseram. Quando você olha para si mesmo e afirma: a partir de hoje, eu me alinho com o que Deus diz. Quando você começa a declarar: sou perdoado, sou livre, sou curado, sou filho, sou chamado. Essas palavras não são apenas frases bonitas, são sementes espirituais. E toda semente, quando semeada com fé e regada com constância, produz fruto no tempo certo. Você não verá transformação se continuar dizendo que nada muda. Você precisa declarar o novo para vivê-lo. Muitos estão esperando sentir para depois declarar, mas a fé verdadeira declara antes de ver. Romanos 4,17 fala de um Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Esse é o padrão do reino. Você não espera estar bem para dizer que é curado. Você declara a cura porque sabe que ela foi conquistada por Cristo. Você não espera se sentir livre para dizer que é livre. Você declara sua liberdade porque crê na autoridade da cruz. Essa postura ativa o mundo espiritual. E é isso que rompe com os ciclos antigos. Pare por um momento e reflita. O que você tem declarado nos últimos dias? Suas palavras têm sido de vida ou de morte? De esperança ou de medo? De fé ou de desânimo? Provérbios 18:21 já nos alertou. A morte e a vida estão no poder da língua. Se você deseja ver restauração, precisa começar por onde o processo realmente começa, na sua boca. Mude a sua fala, e você começará a ver a mudança na sua vida. Mesmo que tudo ainda pareça igual por fora, por dentro, algo já está sendo refeito. Porque cada vez que você declara a verdade de Deus, você está reconstruindo o altar da sua alma. Não espere circunstâncias ideais para falar diferente. Decida agora, mesmo no meio da dor, declarar que há esperança. Mesmo no meio da crise, declarar que Deus ainda está no controle. Mesmo sem sentir forças, declarar que o Senhor é a sua força. Porque essas palavras têm peso. Elas não sobem vazias. Elas movem o céu, confrontam o inferno, edificam sua fé e preparam o caminho para o milagre. Uma nova história começa com uma nova declaração. E você não precisa de permissão de ninguém para começar. Você só precisa decidir que hoje será o último dia em que sua boca repete o que te feriu e o primeiro dia em que ela passa a declarar o que vai te curar. O mundo espiritual responde à sua voz. Então, use-a com sabedoria, use-a com autoridade, use-a com fé, porque sua restauração já está em andamento. E ela começa com o que você decide dizer a partir de agora. Você tem a autoridade para quebrar essas vozes. Você não precisa mais esperar que alguém venha te libertar daquilo que te aprisiona por dentro. O tempo da dependência emocional acabou. Em Cristo você já recebeu autoridade para quebrar toda palavra maldita que ainda ecoa dentro de você. Não é uma questão de merecimento, nem de força humana. É uma questão de identidade espiritual. Quem está em Cristo não é apenas restaurado, é revestido de autoridade. E essa autoridade não é simbólica. Ela tem poder real, poder para romper sentenças, cancelar acordos invisíveis, quebrar maldições verbais, silenciar vozes do passado e desativar memórias que ainda governam reações inconscientes. O problema é que muitos vivem como se ainda estivessem debaixo da velha aliança, esperando que alguém mais forte, mais santo ou mais capacitado intervenha por eles. Esquecem que a cruz não apenas perdoou pecados, mas também restituiu o governo espiritual que havia sido perdido no Éden.
Gênesis 1:28 diz que Deus deu ao homem domínio. E em Lucas 10:19, Jesus afirma: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso não é poesia, isso é legalidade espiritual. E quem não entende isso, continua orando como mendigo quando já foi feito filho. Continua clamando por libertação, quando o que falta é se levantar e agir com fé. Você precisa entender que as vozes que te ferem só continuam operando porque você ainda as autoriza. Enquanto você permanecer calado, acreditando passivamente no que foi dito, essas palavras continuarão tendo espaço na sua alma. Mas no momento em que você se posiciona, declara a palavra de Deus, repreende com autoridade e diz: Eu não aceito mais essa sentença sobre mim. Algo começa a romper no mundo invisível. Porque a autoridade espiritual não se explica, se exerce. E toda vez que você cala diante da mentira, ela cresce. Mas quando você se levanta em fé, a verdade começa a invadir os lugares que estavam dominados pela escuridão. Talvez você pense que não tem força para isso, mas a sua força não é medida pela emoção, e sim pela convicção. Você não precisa sentir que tem autoridade, você precisa crer que ela já foi dada. 2 Coríntios 10:4-5 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o chamado. Trazer cativo todo pensamento. Isso inclui aquelas frases antigas que ainda rondam sua mente, tentando te lembrar de um passado que já foi crucificado. A autoridade que você recebeu serve para ativar sua nova identidade. E isso não acontece apenas com palavras bonitas, mas com um posicionamento diário. Toda vez que a voz do passado tentar ressurgir, você precisa abrir a boca e declarar a verdade. Quando a culpa tentar te paralisar, declare: Estou perdoado. Quando a rejeição tentar te isolar, declare: Sou amado. Quando a vergonha quiser te calar, declare: Fui justificado. Quando a dúvida quiser te travar, declare: Minha fé está firmada na palavra. Essa prática não é mágica, é fé em movimento. E a fé que se move derruba muros, quebra correntes e silencia infernos. É tempo de usar a voz que você tem, não para murmurar, nem para repetir feridas, mas para declarar o que Deus diz. A palavra precisa sair da Bíblia e entrar na sua boca. Precisa deixar de ser informação e se tornar espada. Efésios 6:17 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. E uma espada foi feita para o combate. Você não foi chamado para viver se defendendo. Foi chamado para avançar. E avançar significa parar de se submeter a sentenças antigas, a rótulos impostos, a limitações verbais herdadas. Significa levantar a cabeça, abrir a boca e dizer: Eu sei quem eu sou e sei quem é meu Deus. Toda vez que você se cala diante da acusação, você dá espaço para ela crescer. Mas quando você responde com a verdade, o inimigo é exposto e envergonhado. Não aceite mais como verdade aquilo que Deus não assinou. Você tem autoridade para quebrar essas vozes, e essa autoridade está ativada quando você se posiciona. Não com gritos, nem com arrogância, mas com fé e convicção. A mesma voz que um dia foi ferida, agora será instrumento de cura. A mesma boca que um dia acreditou em mentiras, agora vai proclamar libertação. Você não é vítima de palavras. Você é embaixador do céu. Não está mais debaixo da acusação. Está assentado com Cristo em lugares celestiais. E de lá você governa, declare isso, viva isso, ande nessa verdade. E nunca mais permita que uma sentença do passado determine o tom da sua voz no presente. Hoje é o dia de exercer a autoridade que já foi te dada. Rompa agora com tudo que Deus não disse. Chegou o momento de colocar um ponto final em tudo que Deus nunca disse a seu respeito. Todas as frases que tentaram redefinir sua identidade, toda palavra lançada sem discernimento, todo o veneno verbal que escorreu pelas brechas da alma,
Hoje, isso precisa ser arrancado pela raiz. Não como um gesto simbólico, mas como uma decisão definitiva. Porque não se trata apenas de seguir em frente, trata-se de deixar de carregar o que nunca foi seu. Deus não disse que você era fraco demais. Deus não disse que você iria fracassar. Deus nunca te chamou de erro, de peso, de caso perdido. E se Ele não disse, então está na hora de romper. Muitos vivem tentando construir o novo em cima de estruturas antigas. Querem promessas cumpridas, mas ainda estão sustentando mentiras com as próprias palavras. Continuam defendendo o que ouviram na infância. Justificam comportamentos com base em frases antigas. Repetem padrões, reforçam cadeias, alimentam memórias de dor, tudo porque ainda não fizeram uma escolha clara. Rejeitar aquilo que o céu nunca liberou. E enquanto você mantiver um espaço dentro de si reservado para o que te disseram no passado, a voz de Deus continuará abafada por ecos de feridas não resolvidas. Esse rompimento precisa acontecer agora, não com emoção passageira, mas com autoridade espiritual. Você precisa levantar-se por dentro e declarar: eu não sou mais o que disseram. Eu sou o que Deus escreveu. E se Ele não disse, eu não aceito. Essa decisão inaugura um novo tempo, porque a fé que rompe é a fé que rejeita o que é falso. Hebreus 11, 24 e 27 conta que Moisés, quando cresceu, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser identificado com o povo de Deus. Esse rompimento foi necessário para que o destino dele se cumprisse, e o seu também depende disso. Você precisa recusar os nomes, as frases, os rótulos, os traumas. Precisa abandonar a identidade moldada pela dor e assumir a identidade gerada pela graça. O que Deus diz sobre você é o que realmente importa. E se o que foi dito não se alinha à palavra, então é mentira. João 17:17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, tudo o que não vem da palavra é distorção, contaminação, ruído. E para viver em santidade, você precisa se limpar dessas vozes. Porque a santidade não é apenas moral, é separação. Separar-se do que te impede de ouvir claramente, do que contamina sua visão sobre si, sobre Deus e sobre o próximo. E nada faz isso com mais força do que palavras que te feriram, e você ainda mantém vivas na memória. Hoje, o Espírito Santo te chama para um ato de guerra, não mais contra os outros, não mais contra o passado, mas contra tudo o que permanece dentro de você sem autorização de Deus. Está na hora de declarar falência sobre essas vozes, de silenciar, de anular, de quebrar acordos internos que você firmou sem perceber. Palavras como: eu nunca vou ser feliz, isso sempre acontece comigo, eu não consigo mudar, precisam ser arrancadas e substituídas por declarações alinhadas ao céu. O que Deus começou, Ele vai terminar. Sou nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não precisa mais repetir a história de dor que viveu. Não precisa continuar como vítima de palavras que foram lançadas por gente ferida. Você não precisa mais se esconder atrás de argumentos criados para se proteger. Está na hora de viver como alguém que foi liberto, como alguém que tem voz, como alguém que não apenas foi curado, mas também está pronto para curar outros com aquilo que antes te feriu. A partir de agora, declare todos os dias: eu rompo com tudo o que Deus não disse. Diga isso até que sua alma se alinhe, até que sua mente seja renovada, até que sua boca se torne instrumento de vida, até que seu coração, antes cheio de acusações, se encha da verdade. Você não é mais prisioneiro de frases alheias. Você é herdeiro de promessas eternas. E cada passo seu será uma resposta àqueles que um dia disseram que você não ia conseguir. Você não é a soma das palavras que ouviu. É o reflexo da voz que te chamou. E essa voz diz: tu és meu. Com essa verdade você pode romper, recomeçar, reconstruir e declarar, com fé e convicção, que, a partir de hoje, sua história é escrita somente com as palavras que saem da boca de Deus. Amém.